No Congresso de Goa, a autora alemã Carmen Thomas foi uma das personalidades que mais chamaram a atenção. Seu primeiro livro vendeu mais de 1 milhão de exemplares em 2 anos, enquanto o de outro autor alemão, Oetting, vendeu 250 mil exemplares em 6 meses. Esses números mostram, de maneira eloquente, que a terapia pela urina na Alemanha é bem mais que uma moda, é um verdadeiro despertar de consciências. Nesse país, estima-se que mais de 5 milhões de pessoas bebem diariamente sua urina. Numa população de 85 milhões, isso representa mais de 5%. Quando se buscam as raízes desse interesse espetacular, Carmen Thomas responde que muitos alemães, durante os dias difíceis da Segunda Guerra Mundial, utilizaram esse meio de sobrevivência que foi deixado de lado quando a paz voltou. Na Alemanha, um grande número de naturopatas são reconhecidos oficialmente e são muito mais valorizados pela população do que os naturopatas dos países de língua francesa. A revolução que acontece na Alemanha vai também atingir os países francófonos, e a terapia pela urina poderá desempenhar neles seu papel de servir à saúde de todos. Também, proveniente da Alemanha, o Dr. Abelé mostrou as estatísticas de seus tratamentos de alergia pela injeção subcutânea de urina do paciente, retomando assim os trabalhos que vários médicos tinham realizado antes da Segunda Guerra Mundial. Para o médico, a terapia por injeções tem a vantagem de permitir uma avaliação clínica rigorosa do medicamento urina, sem a interferência de fatores psicológicos. O paciente não sabe o que há na seringa do médico. Ele não tem de superar nenhuma aversão. Dessa maneira, a urinoterapia pode ser avaliada e comparada a outros medicamentos contra a alergia. A literatura médica mundial apresenta assim numerosos trabalhos muito interessantes sobre essa terapia. Aconselha-se que, uma vez curada a alergia, o médico forneça a seu paciente a informação daquilo que o curou e o convide a praticar ele próprio a urinoterapia a fim de se libertar de qualquer tutela médica. Conversando com Carmen Thomas, ficamos sabendo de alguns detalhes pouco conhecidos a respeito do uso da urina ao longo dos tempos. Não somente os curtidores de couro a utilizaram durante séculos, mas também os fundidores, porque a urina funcionava melhor do que a água para temperar o aço. A fabricação de certos queijos só é possível utilizando-se a urina. Graças a seu programa de rádio, Carmen Thomas recolheu milhares de testemunhos do uso da urina e de curas por esse remédio ancestral. Assim, de maneira notável, a Alemanha é o primeiro país ocidental a levar a efeito a revolução pós-química, que consiste não em renunciar a todos os usos positivos da química, útil nos casos em que o organismo não pode mais reagir por seus próprios meios, mas em não mais deixar nossas vidas serem poluídas por um excesso de medicamentos ou de substâncias sintéticas. Trata-se de colocar a ciência médica a serviço da saúde e não de colocar os doentes a serviço da ciência médica. A época do assistencialismo e da exploração da ignorância coletiva começa a ser substituída por um tempo em que a informação permitirá a cada um conhecer tudo o que existe a fim de fazer escolhas conscientes, em vez de agir sob a pressão dos interesses econômicos. A idade da doença generalizada poderá dar lugar a uma nova era de independência individual e bem-estar. É interessante notar que certos povos já nos deixaram o caminho aberto. Os Hunza, na Índia, os Huicholes, no México,
os habitantes de Vilcabamba, na América do Sul, os povos do Cáucaso e de outras regiões da Rússia, das Ilhas Samoa e da Polinésia, os aborígenes da Austrália e muitos outros viveram durante séculos sem nenhum tipo de doença. A maior parte deles conhece o segredo da urinoterapia para viver alegremente e com boa saúde. Nesses lugares, as pessoas não morrem de doença, elas partem para o além conscientemente, depois de dizer adeus àqueles que lhes são próximos, deixando seu corpo material de maneira tão simples quanto saímos de um automóvel. O Dr. Kari é urologista e professor de cirurgia em Bombaim. Em 1975, foi procurado por um paciente que sofria de câncer dos gânglios linfáticos. Os médicos do Tata Hospital, um dos mais prestigiados de Bombaim, lhe asseguraram que esse paciente tinha poucos meses de vida. O Dr. Kari não quis acabar com as esperanças desse doente, que depositava toda a sua confiança nele. Tendo ouvido falar da terapia pela urina, na qual ele realmente não acreditava, lhe propôs então, com certa hesitação, que experimentasse esse método. E para seu grande espanto, o paciente, em poucos meses, viu desaparecer os gânglios cancerosos que apresentava na altura do pescoço. 20 anos mais tarde, esse paciente continuava com plena saúde. Pouco a pouco, propondo o Shivambu a outros doentes, o Dr. Kari acabou se convencendo dos efeitos positivos da terapia. Dessa forma, em cerca de 20 anos, teve a chance de tratar mais de 3.000 casos. Com sua personalidade equilibrada, o Dr. Kari sugere que será o médico do futuro. Ele não renunciou à medicina científica, ensina cirurgia e opera os casos que, a seu ver, necessitam dessa técnica. Sem entrar em conflito consigo mesmo, propõe a terapia pela urina aos pacientes dispostos a percorrer esse caminho. Ele insiste no fato de que, para ter bons resultados, a urinoterapia deve ser forçosamente acompanhada de uma alimentação saudável e de exercício físico. O Dr. Gokani, também de Bombaim, tratou centenas de pacientes com uma prescrição de jejum com água pura associada à urinoterapia. Se o paciente está muito intoxicado, começa com um jejum com sucos de frutas. Sua experiência lhe mostrou que é preferível não beber sucos de frutas, nem comer alimentos sólidos, menos de 30 minutos depois de ter bebido a urina, para evitar a mistura dos sucos ou do alimento com a urina no estômago, o que pode provocar arrotos desagradáveis. Ele acha que a terapia pela urina apresenta a grande vantagem de fornecer ao paciente, pelo gosto da urina que ele bebe, uma indicação preciosa sobre o grau de toxicidade de seu organismo. E explica que seus pacientes, à medida que o jejum avança, observam que o gosto da urina se torna cada vez menos forte. No fim do jejum, ela muitas vezes transforma-se numa beberagem simplesmente deliciosa. Isso os encoraja a continuar sua limpeza interior. Quando voltam a se alimentar, o gosto da urina os ajuda a escolher os alimentos que lhe convêm e aqueles que os intoxicam. A partir de sua experiência, o Dr. Gokani considera o jejum com a urinoterapia muito fácil de fazer, pois o paciente, ao beber a urina, permanece com bastante energia e não tem a sensação de fadiga ou de fraqueza que costuma ocorrer com um jejum à base de água pura. Alessandro Lattanzi é de Carrara, na Itália. Ele traduziu para o italiano o livro de Armstrong, A Água da Vida, e faz palestras sobre o tema nos 4 cantos de seu país. Para ele, a cura é a consequência de uma mudança de hábitos e atitudes. Em vez de permanecermos
prisioneiros da ignorância, devemos nos dirigir, passo a passo, rumo à sabedoria. É essa sabedoria imortal que dá aos seres humanos a chave da saúde e do desenvolvimento. Observei, afirma ele, que aqueles que, sem mudar seus hábitos alimentares, ingerem todos os dias 1 ou 2 copos de urina, aos poucos vêm mudar as coisas de que gostam, ou pelas quais são atraídos. Assim seu desejo de comer carne diminui e depois desaparece, assim como sua necessidade de álcool e de café. Essa observação é interessante. Ela mostra que tudo em nós é interdependente e que uma mudança, ainda que mínima, de nossos hábitos pode desencadear uma cascata de transformações. Não é preciso mudar tudo de uma hora para outra. Trata-se de realizar de forma flexível experiências simples, como a de beber 1 ou 2 copos de urina todos os dias e depois observar as repercussões em nossos hábitos. O Dr. Gandhi tem mais de 70 anos de idade, esbelto, com um ar de nobreza, fala num tom calmo, com voz calorosa. Vivo sem doenças de nenhum tipo há 35 anos, época em que comecei a praticar a autourinoterapia. Em minha opinião, essa terapia é a mais útil de todas as terapias naturais, contanto que ela seja associada a uma alimentação sadia e uma atitude positiva em relação à vida. Ele acrescenta com um sorriso: sejam amigos do Shivambu, não devotos. Não o transformem numa religião, com dogmas e sacerdotes. Lembrem-se das palavras de Karl Marx. Graças a Deus, não sou marxista. Tudo que é dogmático é rígido e anticientífico, pois a ciência é um processo contínuo de pesquisas e descobertas. Não acredite que a saúde para todos, preconizada pela Organização Mundial da Saúde, possa ser o fruto de uma multiplicação dos hospitais médicos e tratamentos farmacêuticos. Não, esse objetivo só pode ser atingido se cada ser humano assumir a responsabilidade pela própria saúde. E estou aqui para provar que isso é possível. Palavras tão sábias e tão simples vão direto ao coração, e quando se ouve um ser dessa qualidade falar, um sentimento de respeito e de reverência toma conta da consciência e nos faz sonhar. Que extraordinária beleza se desprende desse homem, de muita idade, mas jovem e entusiasta no corpo e no espírito. Como isso nos faz ter vontade de gritar a todos os que sofrem os males da velhice: despertem, transformem-se e sejam luminosos, modelos de saúde e de felicidade para os mais jovens. Andreas Christian Kuppen, médico holandês, descreve sua experiência com a urinoterapia de uma maneira apaixonada. Há alguns anos, um amigo me falou dos efeitos positivos sobre a saúde do ato de beber a própria urina. Ele não precisou falar muito para me convencer, pois alguma coisa no meu íntimo me dizia que isso era verdade. Decidi começar logo na manhã seguinte. Eu me sentia um pouco nervoso ao segurar meu primeiro copo. Que gosto teria? Após bebê-lo de uma só vez, fui invadido por um extraordinário sentimento de alegria interior. Eu tinha conseguido. Sabia como era. Tinha dificuldade em encontrar as palavras adequadas para descrever o sentimento de potência, de orgulho, de independência e de felicidade que percorria todo o meu corpo. Eu tinha a impressão de ter encontrado o código secreto para abrir meu cofre forte. A partir dali, finalmente possuía um instrumento concreto para colaborar a cada dia com o meu médico interior. Eu utilizava minha urina a favor da minha saúde, não contra uma doença. Na ocasião, não sofria de nenhum sintoma específico, nenhuma doença, mas devo dizer
que desde então me sinto cada vez melhor. Minha intuição me diz que é muito diferente em termos de atitude agir a favor de uma coisa em vez de agir contra uma coisa. Prefiro falar de Shivambu ou de Amaroli, em vez de urinoterapia. Parece que limitamos o potencial desse método ao colocá-lo na categoria de terapia. Essa palavra que vem do grego e significa tratar. A palavra urinoterapia corresponde a tratar, enquanto Shivambu ou Amaroli se ocupa de curar. 80% do meu trabalho de médico naturopata consiste em educar. Ensino a meus pacientes como cuidar deles próprios, utilizando seu potencial interior de cura. Para mim, o primeiro degrau da saúde eficaz é mostrar às pessoas como elas podem tomar conta de si próprias. O segundo degrau se refere à ajuda que deve ser dada àqueles que passam por uma crise de cura e têm necessidade de cuidados médicos naturais para apoiar o trabalho de seu médico interior. O terceiro degrau deveria ocupar-se das situações especiais nas quais as tecnologias médicas, como a cirurgia, são indicadas como meios de último recurso. A urinoterapia deveria ter seu lugar em nosso sistema educativo, para que todos pudessem compreender a sabedoria do próprio corpo. Num certo momento de minha vida, fui atraído pela floresta amazônica e decidi criar um centro de educação de saúde no Brasil. Depois de um mês de permanência, fui diagnosticado que eu estava com malária. Confiante em meu potencial de cura interior, eu não tinha tomado nenhuma vacina, nem feito nenhum tratamento médico preventivo. Para me curar à minha maneira, decidi me isolar na floresta, ao mesmo tempo que intensificava a utilização de minha própria urina. Eu não podia ficar na comunidade onde morava, porque o médico queria me tratar com quinino. Ele argumentava que se eu não tomasse, me tornaria uma ameaça para a comunidade. Assim sendo, ajudado por um curandeiro local, retirei-me num lugar isolado na natureza, sob um simples telhado de folhas de palmeira. Eu estava agradecido ao médico que, com sua atitude, me levara a agir assim. Durante 5 dias e 5 noites, passei a maior parte do tempo em minha rede, jejuando, bebendo água e quase toda a urina que produzia. Afora os momentos em que me traziam uma garrafa de água, estava só comigo mesmo e com a natureza. Não foi fácil. Eu tinha violentas dores de cabeça, nos olhos e nos ouvidos. Às vezes, de noite, cantava em voz alta para atenuar minhas dores com as vibrações sonoras. Acho que quase não dormi durante aquelas noites. Havia muitos barulhos de todo tipo à minha volta. No entanto, não tinha medo. Sentia-me protegido naquela selva pela presença de Deus em mim. Uma noite comecei a ver seres nas raízes das árvores e a conversar com formigas gigantes que passeavam por meu corpo. De repente, vi uma mulher velha, de cabelos grisalhos e um rosto horrível. Ela apresentou-se como sendo a senhorinha Malaria, uma entidade que se ocupava da doença pela qual eu estava passando. Explicou-me que tinha seu lugar no grande todo. Seu papel consistia em ensinar a humanidade a respeitar sua própria natureza e seu meio ambiente. Quando lhe fiz perguntas sobre meu caso pessoal, mostrou-me por que me doía tanto a cabeça, os olhos e ouvidos. Você aceitou muitos pensamentos que não eram justos. Identificou-se com imagens que não correspondiam ao seu olhar. Deixou entrar em você sons que lhe fizeram mal. Os pensamentos, imagens e sons não são energias neutras. Têm sua cor. Quando entram em você, podem aquecê-lo ou esfriá-lo. A malária
te dá a oportunidade de deixar sair essas energias que têm o poder de esfriá-lo e também de purificar todo o seu organismo. Ela me explicou a diferença entre seu ponto de vista e o da medicina oficial e chegou a me dar sua opinião sobre a coriza. As pessoas culpam os vírus e as bactérias, acusam-os de serem inimigos, quando na verdade são aliados que ajudam o corpo a se purificar. Quando as pessoas dizem que se resfriaram, elas têm a oportunidade de deixar ir embora as energias capazes de resfriá-las, que atraíram anteriormente pelos olhos, ouvidos e boca. Eu estava tão interessado nesses pensamentos metafísicos sobre as doenças que, apesar das dificuldades daqueles 5 dias e 5 noites, fiquei muito agradecido à senhorinha Malaria e disse-lhe que seria sempre bem-vinda em minha vida. Essa experiência enriqueceu-me e permitiu-me compreender melhor a essência do que chamamos de doença. Além do mais, desde esse surto de malária, minha saúde ficou bem melhor do que antes.